O Fiat Pulse tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos, e é deles que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Fica aí que eu vou te mostrar alguns motivos que podem fazer você querer passar bem longe do SUV da Fiat. Se você gosta de saber pontos positivos e negativos sobre automóveis, você é um dos meus e está preparado para fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Para isso, é só se inscrever, clica no botãozinho aqui embaixo e ativa também o sininho das notificações. Também já vai deixando um like aqui, assim a gente pode trazer mais conteúdos como esse para você. Vamos direto partir para o primeiro ponto. Bom, a gente chega aqui no interior do Pulse e se depara com realmente um acabamento muito interessante, né? Você vê aqui plásticos de texturas diferentes, ainda com essa barra em prata aqui no centro do painel, que inclusive se estende aqui até as portas. Os bancos da versão Impetus são em couro, dois tipos de couro, um couro liso aqui nas laterais e furadinho aqui no meio. Muito bom gosto. Ele também tem airbags laterais, né? Esse carro aqui é bem completo, são 4 airbags. Aqui a gente vê a central multimídia. Aqui no centro eu tenho os controles, alguns controles da central multimídia e alguns outros muito importantes, como controle de tração, assistente de faixa, travamento das portas e o controle também do ar-condicionado. A gente tem um ar-condicionado automático de apenas uma zona. Eu posso controlá-lo tanto por esses botões físicos aqui, quanto pela tela da central multimídia. Logo abaixo desses controles eu tenho um porta-trecos aqui, dois porta-copos aqui e também um porta-trecos aqui nesse apoio de braço. As portas a gente vê plástico em todo o acabamento delas, a não ser aqui nessa parte desse encosto de braço, que a gente tem um pouquinho de couro aqui, o mesmo couro utilizado nos bancos. Os plásticos têm boa qualidade, mas se os encaixes fossem melhores, iam mostrar um cuidado a mais da Fiat com o acabamento. A gente tem que lembrar principalmente que estamos falando de um carro que não pode ser considerado barato. Bom, aqui na traseira a gente vê realmente o espaço que o Fiat Pulse oferece. Com o banco ajeitado para mim, eu tenho um palmo aqui de distância dos meus joelhos até o banco dianteiro e nas canelas a mesma coisa. O túnel central dele é bem estreito, então se houver um passageiro aqui no meio, ele vai precisar fazer o quê? Provavelmente vai precisar deslocar as pernas aqui para o lado. Esse banco aqui eu deixei ele bem afastado para trás de propósito, justamente para ver se a pessoa que for lá na frente tiver pernas maiores, né, for uma pessoa de estatura maior, realmente quem vai aqui atrás vai ficar um pouquinho prejudicado no espaço interno. 3 pessoas aqui não vão tão confortáveis assim, mas ainda assim sobra algum espaço aqui. Eu estou realmente com os joelhos colados no banco dianteiro e tenho 2, 3 dedos aqui das minhas canelas até realmente encostar no banco. Isso tudo se deve a uma coisa que eu vou te mostrar agora. Bom, e esse espaço interno todo que eu te falei aí realmente tem culpa, né? Os 2,53 m de entre-eixos aqui, 1 centímetro maior que o Fiat Argo. Eu só tive a sensação de que a minha cabeça está perto demais do teto aqui. E olha que eu nem sou alta, tenho 1,73 m. Então se por um lado você fica naquela sensação de que está em um carro mais alto, numa posição de dirigir mais elevada, por outra, se você for mais alto, vai ter que baixar bastante o banco para não bater a cabeça aqui no teto. E já que a gente está aqui na traseira do Fiat Pulse, a gente vai falar agora do porta-malas. Eu posso abri-lo aqui pela chave ou então por um botãozinho aqui nessa parte inferior da tampa. A gente vê um porta-malas aqui totalmente forrado. A Fiat diz que ele tem 370 litros, mas a marca usou uma fórmula meio contraditória aí para medir a capacidade desse porta-malas. A Fiat passou a medir quantos litros d'água cabem no porta-malas, em vez de usar blocos para calcular a medida. Com isso, o número acabou aumentando as medidas em relação ao hatch Argo, só que na prática não é absolutamente perfeito não, longe disso. Mas para quem sair de um hatch compacto como um Argo, um Onix, um HB20, não vai sentir no prejuízo não. Outra coisa que não dá para deixar de falar é do isolamento acústico. Eu esperava um pouquinho mais do Pulse nisso. Eu consigo ouvir com frequência os pneus rolando, e não só em asfaltos porosos, mas alguns mais lisos também. Eu ouço os pneus, o barulho
do motor, ele invade com frequência aqui a cabine. Em velocidades acima de 90, 100 por hora, eu consigo ouvir um pouquinho do barulho do vento também. Não é ruim, mas poderia ser melhor. Falando em consumo de combustível, o Inmetro divulga dados bem otimistas em relação ao SUV. Segundo o Inmetro, no etanol, o modelo apresenta médias de 8,5 por litro na cidade e 10,2 na estrada. Já na gasolina, o Instituto divulga médias de 12 por litro na cidade e 14,6 em perímetro rodoviário. Em nosso teste, na cidade, a gente alcançou média de 10,1 por litro com o carro abastecido na gasolina. Bem distante dos 13 km por litro que o nosso inscrito diz alcançar com o Pulse 1.3 CVT dentro da cidade. Na cidade, que você pegue trechos com trânsito mais travado, misturado com trânsito mais fluido, ele faz em torno de 13 km por litro. Se você pegar tipo fim de semana, que você pega mais trânsito livre, ele faz 14,5 por aí nessa faixa. E na rodovia, inclusive, se você quiser saber mais sobre essa versão do Pulse 1.3 CVT, consumo, desempenho, inclusive o consumo na estrada, que é surpreendente, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, recapitulando, os 5 pontos fracos são o acabamento, que apesar de ter plásticos com texturas diferentes, poderia ter uns encaixes mais caprichados, o espaço interno, que poderia ser melhor, o porta-malas, que a Fiat até tentou amenizar a situação com uma medida de forma diferente, o consumo da versão turbo em média 30% maior que a da aspirada com câmbio CVT e também o isolamento acústico, que acaba não isolando tão bem os barulhos vindos de fora. Se você gostou de conhecer 5 pontos negativos do Pulse, deixa um like aí. Agora ele não tem só defeitos não, você pode também ver 5 qualidades do SUV da Fiat clicando no vídeo aqui no canto da tela. Se quiser assistir outros vídeos como esse, comparativas, avaliações, saber novidades do mundo dos automóveis, é só se inscrever aqui no canal. Clica no botãozinho aqui embaixo e ativa o sininho das notificações.